Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Não deu tempo de a gente chegar no estúdio do Critica Brasil, mas estou aqui em carne e osso apresentando o show de notícias para você. Hoje, dia 28 de julho de 2022. Esmaga no like, senhoras e senhores. Olha, o Datafolha divulgou a nova pesquisa eleitoral, todo mundo estava aguardando. Ontem, o Datafolha divulgou uma pesquisa somente com jovens de 16 a 29 anos e Lula ali vence de Bolsonaro de 52 a 20. Agora, a pesquisa de hoje indicou algo curioso, mas indicou que o Lula pode vencer, inclusive, no primeiro turno. Esperemos para arrebentar toco, foi deixar chifre queimado. Lula lidera a pesquisa com 47% das intenções de votos, mesmo percentual apresentado no Datafolha do mês passado. Bolsonaro aparece em segundo lugar com 29%, após ter oscilado um ponto para cima em relação ao mês de junho. É o efeito, talvez, ali da mexida que ele deu na questão da gasolina e também na questão dos R$200. Agora, gente, lembrando que o Bolsonaro agora descobriu a mágica de baixar o preço da gasolina, quando esse tempo todinho ele disse que não mexia em nada, que a Petrobras fazia a própria lei dela. Agora ele descobriu como fazer a Petrobras baixar de valor. Estava mentindo para você o tempo todo, é aquilo que eu falei, estava mentindo, desinformando. Ciro Gomes em terceiro manteve 8%, mesmo patamar do levantamento anterior. Lula tem 47%, Jair Bolsonaro 29%, vamos ler os números aqui, 29%, Ciro Gomes 8%, Simone Tebet 2%, André Janones 1%, Pablo Marçal 1% e o restante também ali pontuou. Lula lidera entre as camadas mais pobres e Bolsonaro lidera entre os mais ricos. Lógico, Lula representa os mais pobres, Bolsonaro representa os mais ricos. É óbvio, é onde o Lula está mais forte, nos pobres, aonde o Bolsonaro está mais forte, junto aos ricos. Por quê? Favorece os ricos. Quem favorece o pobre vota. Lógico. Entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos, 53% dos entrevistados, Lula lidera com 54%, embora oscilado 2 pontos para baixo. Bolsonaro com 23 pontos ganhou 3 pontos percentuais dentre esses segmentos. Aquilo que eu falei. É o plano de estruturação ali da dinheirama sendo solta para ver se agrada, não é? Aí vem, olha, o Bolsonaro baixou a gasolina, olha, o Bolsonaro fez isso. Mas, gente, essa situação todinha é simplesmente em ano eleitoral, no período eleitoral. Poderia ter feito isso ano passado, ano retrasado, em 2019. Não fez porque deixou para fazer essas coisinhas que são paliativas, que não são perenes, elas vão terminar, a gasolina vai voltar a subir com esses preços da Petrobras e esse auxílio ele vai tirar esses 200 porque não é isso que ele quis. Aliás, a oposição tentou fazer que esses R$200 ficasse permanente, o Bolsonaro não quis. Agora, olha, curioso é o seguinte, que agora nós temos ali os votos, o Lula aparece com 47%, Bolsonaro com 29%, nessa totalidade. Agora existe o que a gente chama de votos válidos. O que é o voto válido aqui? O voto válido é aquele que a contagem tira os brancos, os nulos, os indecisos, né? Essa porcentagem é tirada. E aí só soma-se aqueles realmente que votaram e não votaram em branco, não votaram em indeciso. Esse chamado voto válido é quem escolheu entre um deles. E nos votos válidos, o Lula tem 52% dos votos válidos e poderia vencer já no primeiro turno. E isso é muito importante. Vamos ler. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 52% das intenções de votos válidos na disputa pela sucessão presidencial, o que faria ganhar a eleição em 2 de outubro, ainda no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Olha que bacana, gente. É o que indica a pesquisa do Datafolha, feita nesta quarta-feira e quinta-feira, dia 28, com 2.556 entrevistados em 183 cidades. Lembrando
que o Datafolha é a pesquisa que é mais coerente, tem sido a pesquisa que mais acerta e a pesquisa mais difundida pelos meios de mídia, porque é aquela pesquisa que vai ali em loco. Ela pergunta presencialmente, na casa, na rua, para as pessoas em quem você vai votar. Ela foi contratada pela Folha e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A posição de Lula é semelhante à registrada na pesquisa feita pelo Instituto no mês passado. Isso é importante, que significa que o Lula continua na frente, não baixou, ele continua naquele mesmo patamar, é aquilo que a gente chama de voto consciente. Eu vou votar no Lula, independente do que falem, é ele. Essas oscilações aí que a gente teve, isso mostra na realidade alguns percentuais ali, 2% do Janones, 1% do Ciro, que passaram ali para o Bolsonaro, entende? Não migrou ninguém do Lula para o Bolsonaro, migrou alguns. Agora, o importante a gente notar que mesmo que o Bolsonaro vá para o segundo turno, com a margem de erro do levantamento, o Bolsonaro fica com 32% dos votos válidos, enquanto o Lula fica com 52% e pode chegar a 54% por causa da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Com a margem de erro de 2 pontos, Lula pode ter tanto 54 como 50 e 54. Bolsonaro registra 32 votos válidos, mas aqui as intenções vão para 9% auferidos por Ciro Gomes, PDT, que rejeitou qualquer possibilidade de diálogo no campo da esquerda. Ou seja, o Ciro Gomes, novamente, sendo apenas um cara que está atrapalhando o pleito. Em primeiro lugar, parece que o Ciro está tendo uma tara enorme pelo presidente Lula. Aliás, eu até enviei um tweet ali na sua mensagem, que cada tweet que ele faz, cada comentário que o Ciro faz, ao invés de falar do governo atual, ele tenta atacar os presidentes. Então, isso não é proposta de governo, isso mostra um ranço, isso mostra uma raiva, isso mostra mágoa, mostra que o Ciro parece que não cresceu. Como já dizia Ulisses Guimarães, política não se faz com fígado. E o que o Ciro está fazendo é raiva, debochando, fazendo isso. Ou seja, não vai ganhar as eleições, sabe que não vai ganhar, sabe que não vai chegar ao segundo turno, mesmo assim empaca, querendo atacar o tempo todo o presidente Lula. Ao meu ver, o que o Ciro está fazendo é tentar reeleger o Bolsonaro para Lula não voltar para ele não encarar o Lula como presidente. É isso que eu estou vendo. Mesmo com os votos de Ciro Gomes, ainda assim o presidente Lula, mesmo com o voto de Ciro Gomes, se todos eles passassem para o Bolsonaro, mesmo assim o Bolsonaro perderia nessa situação, nessa simulação aqui da pesquisa Datafolha. Agora, as pesquisas anteriores, todas elas indicaram que quase mais de 60% dos eleitores de Ciro Gomes tendem a votar em Lula e não em Bolsonaro. Aí a pesquisa fala assim, o jornal diz assim, é um filme já visto em 2018, quando houve um ensaio de aproximação entre Ciro e o então candidato Haddad do PT, Fernando Haddad, que substitui a Lula, então vedado da disputa por condenação ali do Sérgio Moro. Ao fim da mágoa de lado a lado, o pedetista foi para a Europa após ficar em terceiro lugar no primeiro turno. Lula já disse em público, como entrevista nessa semana no UOL, que não vai lutar por voto útil, mas esse é um desejo dos seus estrategistas. Ele não espera apoio de Ciro, mas sim uma migração por gravidade, ou seja, uma migração pelo voto útil. Uma migração do tipo, olha, se eu sei que o Ciro não vai ganhar, não tem condições, e se eu sei que eu posso decidir que o Bolsonaro vai ficar fora das eleições de outubro do segundo turno, então já decide agora. É preciso que as pessoas entendam isso. Se querem tirar o Jair Bolsonaro, tem que investir todas as fichas no ex-presidente Lula, que inclusive os petistas, aí a presidente Gleisi Hoffmann, tem conversado com o André Janones para ver se o André Janones, que oscila assim de 3%, 2%,
possa já compor com o presidente Lula para que esses números ali, que parecem pequenos, mas podem levar uma vitória no primeiro turno. Lembrando que leva no primeiro turno quem tiver 51% dos votos válidos. E nessa situação aqui, nessa simulação do Datafolha, é muito propício ao presidente Lula, que dá até 54%, ou seja, a possibilidade de vencer no primeiro turno. Vamos lá, a gente arrebenta a boca do sapato, todos os sites, todas os sites de notícias estão falando desse resultado, o Jornal Nacional, enfim, todo mundo. E agora o segundo turno. Datafolha diz que o Lula tem 55% no segundo turno, ante 35% de Bolsonaro. No eventual segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro na eleição deste ano, o petista derrota Jair por 55-35. É o que aponta a nova pesquisa Datafolha contratada pela Folha de São Paulo. Vamos aos números aqui para todo mundo saber. Aqui nós temos o Lula, tem 55, Bolsonaro 35, confirmando a tradição eleitoral até aqui. Lula também tem mais margem de vitória no Nordeste, com 27% dos brasileiros, que somam, aliás, 27% dos brasileiros que votam. Lá derrota Bolsonaro por 67-28. Caso a eleição de segundo turno fosse hoje. Então é uma lavada ali. Ambos tiveram seus nomes confirmados pela convenção, assim como Ciro Gomes também, que também foi avaliado numa disputa de segundo turno contra Lula, de quem foi ministro e que está falando mal pra caramba agora. Ciro perde de 52-33, com 14% dos votos nulos e brancos 2%. Ou seja, esses 14% dos votos brancos que não votariam nem Lula e nem Ciro, caso fossem os dois para o segundo turno, representa o bolsonarismo raiz. Então o bolsonarismo raiz de 14%, aí você tira, se o Bolsonaro tem 35%, não é? Ali na disputa com Lula, e aqui o Ciro tem 33%, com 14% de gente dizendo que não vai votar nos dois, esses são os 14% fiéis de Bolsonaro, que isso daí é uma mula, tá assim, ó, né? Desse jeito, aí não muda mesmo. Quando Ciro enfrenta o Bolsonaro, o Ciro vence de 51-38, com 10% de brancos e nulos e o mesmo 2% que dizem não saber o que fariam. Então aí você vê que, se o caso for ao contrário, o Ciro venceria de Bolsonaro. Aliás, com 51% no turno contra 30%, o Ciro com 51% e Bolsonaro com 38%. Gente, amanhã a gente está direto do estúdio do Critica Brasil. Quero agradecer todo mundo. Vamos esmagar no like. Deixa eu ver aqui algumas notícias que estão falando. Olha, vocês lembram do Luciano Bivar, o dono lá do partido do Bolsonaro, o ex-partido do Bolsonaro? Ele sinalizou a desistência da pré-candidatura a presidente para apoiar Lula já no primeiro turno. Espero que dê certo, porque a União Brasil tem muita força também. Espero que tudo dê certo. Aí os sites só estão falando disso. O Lula teve um encontro hoje com empresários e disse que o governo precisa de credibilidade, estabilidade e previsibilidade para avançar, não é? O pessoal falando aqui sempre do Datafolha. Critica Brasil, esmaga no like. Amanhã a gente está ao vivo. Tchau, pessoal. Um grande abraço.